O que nós vamos fazer aqui hoje é trocar ideias sobre uma proposta de implantação de observatórios de contas públicas em municípios dos mais diversos. Enfim, a ideia é que sejam iniciativas locais, e fazendo isso a partir da experiência que a gente vem desenvolvendo já há mais de um ano, desde janeiro de 2021, no município de Madalena, que é um município do Sertão Central cearense. Então, a nossa prosa começa trazendo um pouco a importância desse exercício de cidadania, de controle social, de acompanhamento efetivo das contas públicas, mas também dos desafios que se apresentam para a gente no dia a dia e como o observatório pode contribuir para isso. Na sequência, eu trago o exemplo concreto de Madalena, do Observatório de Madalena, para a gente entender uma das possibilidades. Não há uma receita de bolo, não é algo pronto e acabado, tá certo? É um exercício permanente e cada realidade é uma realidade, cada local pode encontrar o seu próprio jeito de fazer, certo? Inclusive o próprio tamanho, né, o leque de atividades que o Observatório vai desenvolver vai muito de cada realidade local. E aí, no final, eu trago para vocês, eu elenquei aí 7 pontos que eu considero fundamentais, como se fosse assim um passo a passo, né, por onde começar, caso alguém de vocês tenha interesse em começar a desenvolver a experiência no seu município. O que não nos falta é fundamentação legal, arcabouço jurídico, base normativa para a participação e para a transparência das contas públicas e dos atos dos agentes públicos e do poder público de forma geral. Tá? A grande questão é que, muitas vezes, a grande maioria das pessoas sequer sabe da existência desses instrumentos e, em boa parte, também os próprios agentes públicos, especialmente os agentes políticos, não têm muito interesse nesse exercício de transparência e de participação. Mas vamos lá. A gente tem uma lei chamada Lei Complementar, porque ela complementa artigos do próprio texto constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei anterior. A Lei Complementar 131, de 2009, ela fez algumas alterações na redação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é também uma lei complementar, que é de 2000. Então, 9 anos depois da entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos uma lei complementar que veio apresentar algumas novidades no que se refere à transparência da gestão fiscal, e essa lei complementar 131, que é chamada de Lei da Transparência, ela vai determinar a disponibilização em tempo real, eu destaco isto, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Porque antes, a Lei de Responsabilidade Fiscal já falava da obrigatoriedade da publicação, mas isso em até o 10º dia do mês subsequente à execução da despesa, por exemplo. Agora, com a Lei da Transparência, a partir de 2009, essa divulgação, essa disponibilização da informação passa a ser obrigatória em tempo real. Foi feito um processo licitatório. Imediatamente, ao final de cada passo do processo, ele deve ser publicado. Foi feito um empenho para reservando ali recursos para pagamento determinado, para eventual pagamento de determinada despesa. Obrigatoriamente isso tem que ser publicado em tempo real. Tá? Então, essa é a primeira grande novidade da Lei da Transparência. Bom, essa lei ela estabelece que o município que não disponibilizar as informações dentro do prazo estabelecido, ele ficará impedido de receber transferências voluntárias. E aí, o que são transferências voluntárias? Nós temos basicamente 2 tipos de transferências do governo federal para os municípios, do governo federal para os estados, ou dos estados para os municípios, por exemplo. As chamadas transferências constitucionais, que são aquelas que têm previsão na Constituição Federal de 88, a exemplo do Fundeb na educação, a exemplo do piso da atenção básica na saúde, seja o PAB fixo, seja o PAB variável,
a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que na grande maioria dos municípios é a principal fonte de receita dos municípios de pequeno porte. Então, você tem transferências que são constitucionais, porque estão previstas no texto constitucional de 88, e você tem as chamadas transferências voluntárias, que são aquelas que se dão a partir da vontade do acordo entre as partes. Geralmente, elas são para obras, por exemplo, né? Então, o município demanda ao Ministério da Educação recursos para a construção de uma escola. Essa transferência vai depender da disponibilidade de recursos, mas também da vontade política, de uma série de fatores voluntários. O agente público federal, por exemplo, não está obrigado a transferir o recurso. Ele o fará se for de interesse, enfim. A gente sabe, inclusive, que nas transferências voluntárias há muito do interesse político, das relações políticas entremeando essa relação, tá? Então, lei da transparência é um instrumento que vai ser base para o nosso diálogo aqui. A outra lei, mais recente, de 2012, ela entrou em vigor, na verdade, em maio de 2012, ela é de 2011, é a chamada Lei de Acesso à Informação, que muita gente, para abreviar, chama de LAI, né? Mas a Lei de Acesso à Informação, ela tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de uma cultura de transparência e controle social na administração pública. Eu costumo dizer que a Lei de Acesso à Informação, ela tem, inclusive, uma dimensão pedagógica muito importante, tá? Porque o texto todo vai trabalhar nessa perspectiva, né, de estimular, de incentivar, em alguns casos, tornar obrigatória mesmo, mas sempre nessa ideia de que é preciso que a gente construa a cultura da transparência e do controle social, tanto nos agentes públicos, sejam eles servidores efetivos ou servidores temporários, sejam eles agentes políticos, mas também na própria sociedade, né? Bom, a lei da transparência, a lei de acesso à informação, perdão, ela regulamenta os procedimentos para o direito à informação garantido pela Constituição de 88. O texto constitucional já faz referência a esse direito, mas havia aí uma lacuna com relação à regulamentação, como isso deveria se dar, qual era o prazo que o poder público tinha para responder, e a lei de acesso à informação vai estabelecer, inclusive, prazos muito bem definidos, 20 dias no máximo para responder a uma informação quando demandada, com a prorrogação de mais 10 dias no máximo, e caso aconteça uma negativa, essa negativa deverá estar fundamentada, ela não pode ser simplesmente porque eu não quero, porque eu não gosto da cor dos olhos de quem solicitou, é preciso fundamentar, e fundamentar com base em princípios legais a negativa, tá? Então, veja bem, torna, portanto, obrigatório aos órgãos públicos considerar a publicidade como uma regra e o sigilo como exceção. Bom, o poder público ele passa a ter o dever de divulgar certas informações de forma simples e compreensível. Esse é um destaque importante. Não basta dar publicidade aos atos, é preciso fazê-lo em linguagem de fácil compreensão, em linguagem com uma forma de acesso simples. Não adianta colocar essa informação numa ferramenta, numa plataforma digital em que, para acessar, você precisa fazer toda uma maratona e toda uma engenharia para conseguir ter acesso à ferramenta. Então, a lei determina que a informação deverá ser acessada de forma simples, portanto, em ambientes que sejam, inclusive, interativos e de forma compreensível. Quem trabalha com orçamento público deve conhecer uma linguagem chamada classificação funcional programática. As receitas e as despesas orçamentárias, elas são classificadas de acordo com a função e o programa ao qual elas estão vinculadas. E isso se dá através de uma série de códigos. De nada adianta a prefeitura do meu município, por exemplo, divulgar lá numa parede, no oitão da maior casa da comunidade, a informação de quanto foi gasto, se colocar isso, por exemplo, usando a classificação funcional programática, usando os códigos que estão lá na classificação. Porque isso não vai permitir que o cidadão comum, que não tem nenhuma obrigação de conhecer essa linguagem, embora possa conhecer, né,
saiba do que se trata. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, o poder público ele passa a ter o dever de divulgar essas informações de forma simples e compreensível, inclusive através de sites, e também de disponibilizar plataformas online para que o cidadão possa realizar pedidos de informação. Esse é um outro aspecto. Aquilo que não for divulgado, o cidadão poderá solicitar, requerer o acesso à informação. E aí, a própria plataforma deverá ter um mecanismo de solicitação sem que ele tenha que sair de casa, ir lá no balcão de atendimento da prefeitura para solicitar a informação. Ele faz isso tudo eletronicamente. E, como eu disse antes, tem um prazo legal para que essa informação seja atendida, inicialmente de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, e em caso de negativa, ela tem que ser muito bem fundamentada, certo? Do ponto de vista legal, inclusive. E aí, só para a gente não esquecer, a Lei de Acesso à Informação é uma lei nacional que vale para todo o Brasil. Portanto, todos os entes estão sujeitos a ela e todos os poderes. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, tá certo? As autarquias municipais, as autarquias estaduais e federais, todo e qualquer agente público está sujeito à Lei de Acesso à Informação. Então, na prática, o que a gente tem visto, né? Vocês estão vendo aí 3 prints das telas do site do Portal da Transparência do Governo Federal, do site do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará e do site do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Madalena, que é o município onde a gente vem desenvolvendo já há mais de um ano a experiência do primeiro Observatório de Contas Públicas do interior do Ceará. Bom, então está lá. Até por ser obrigação legal, a turma está fazendo. Só que, de novo, a gente tem, como não há a cultura da transparência, a cultura da participação consolidada, tanto por parte dos agentes públicos quanto por parte da própria sociedade, a gente acaba tendo isso aí meio que, vamos fazer porque é lei, porque é obrigatório, mas sem a preocupação pedagógica de tornar esse processo um processo permanente de aprendizagem. Eu identifico de cara aí 3 problemas ao analisar os 3 instrumentos, eles são comuns aos 3. Primeiro, a gente tem problemas de acessibilidade. Eu não estou falando aqui só de acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo. Acessibilidade do ponto de vista da navegação. Muitas vezes você entra no Portal da Transparência, no governo federal, isso tem sido muito comum, e você não sabe onde encontrar a informação que você procura, o caminho é um caminho difícil, é um clique que leva a outro clique, que acaba levando a um outro clique, e chega uma hora que você já nem sabe mais direito o que você está procurando. Então, há um problema de navegação e há um problema de linguagem. Como eu disse antes, muitas vezes está lá a informação da despesa, tendo como código a classificação funcional programática. Para o cidadão comum, isso não diz nada, né? Isso não torna o processo transparente. Então, divulgar por si só não assegura a transparência. O segundo aspecto, que é comum aos 3 ambientes, as informações elas não estão consolidadas. É preciso, portanto, garimpar e sistematizar. Existe demanda da gente que está buscando a informação. Se eu quiser, por exemplo, saber quanto a prefeitura, eu vou pegar de novo o exemplo de Madalena, porque esse foi um caso concreto que a gente teve, quanto o município de Madalena gasta com combustível, mês a mês. A gente vai ter uma dificuldade enorme, porque a gente precisa, primeiro, identificar qual a empresa ou quais as empresas que fornecem combustível para o município. Segundo, feito isto, mapear artesanalmente, mês a mês, quanto ela recebeu, para daí fazer a totalização. Então, eu não tenho, por exemplo, no próprio site, uma ferramenta que me permita fazer uma busca e o próprio site me dá a informação já consolidada. Esse é um outro problema que a gente tem enfrentado nas ferramentas, nos sites de Portal da Transparência, tanto no governo federal, quanto estadual, quanto municipal. E quando eu falo de municipal, eu estou pegando Madalena como exemplo, mas é mais ou menos o mesmo padrão, porque você tem, no caso do Ceará, 2 ou 3 empresas que desenvolvem essa plataforma para os 184 municípios cearenses. Se a gente for para Pernambuco, vai ter mais ou menos a mesma quantidade de empresas ali dominando esse mercado. Então, é basicamente o mesmo padrão, né? A matriz do site é a mesma.
Portanto, a navegabilidade é basicamente a mesma. Tá? E o terceiro aspecto é essa frágil cultura do controle social e da transparência. Como eu disse, não basta que você tenha o site. É preciso que a gente tenha, primeiro, o costume, o hábito de pesquisar. Eu imagino que vocês saibam, no site do governo federal, por exemplo, no portal da transparência do governo federal, eu posso me cadastrar e informar o meu e-mail para que eu receba, sempre que o meu município receber alguma transferência do governo federal, eu recebo no meu e-mail essa informação. É uma forma de acompanhar as receitas que se dão através de transferências do governo federal, sejam elas constitucionais ou voluntárias. Quantos de nós efetivamente faz isso? Né? Muitas vezes por não conhecermos, mas também às vezes porque até sabemos, mas não consideramos tão importante esse acompanhamento. Então, a gente precisa trabalhar muito fortemente a cultura do controle social e da participação. Fiz aqui uma sequência de telas muito breves sobre, partindo do portal da transparência do município de Madalena. Tá? Quando a gente entra lá no portal da transparência, eu vou acessar, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, e aí eu vou selecionar aqui no portal, eu quero saber quais foram as despesas do município por tipo. Vocês vão entender o que é tipo de despesa na tela seguinte, tá? Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar despesas por tipo, e ele vai abrir para mim esta tela aqui na sequência. E eu vou ter aqui, os tipos de despesa podem ser despesas empenhadas, eu vou falar sobre o que é cada uma delas, despesas liquidadas, restos a pagar liquidado, despesas pagas e restos a pagar pagos. Então, o que é que a gente chama de despesas empenhadas? O ciclo da execução orçamentária, que é diferente do orçamento, tá? De novo, vou fazer aqui um parêntese. O orçamento, conceitualmente, o orçamento público, ele é uma previsão de receita e uma intenção de despesa. Vou dizer de novo, o orçamento público ele é, conceitualmente, uma previsão de receita e uma intenção de despesa. Eu, como agente público, de preferência dialogando com a sociedade, inclusive porque há dispositivos legais que me obrigam a isso, mas mais do que fazer porque a lei determina, é fundamental que eu faça, por entender que é importante fazê-lo, a gente vai prever quais são as nossas receitas. Tá? A partir de uma série histórica, eu tenho como saber, por exemplo, quanto o meu município vai receber no próximo ano do Fundo de Participação dos Municípios, quanto ele vai receber do piso da atenção básica lá na saúde, seja o PAB fixo, seja o PAB variável, quanto vai receber do FUDEB, quanto vai receber de IPTU, de receitas próprias de IPTU e ISS, por exemplo. Então, a partir de uma análise de uma série histórica, eu tenho como prever quanto a gente vai arrecadar. Tá? E eu tenho agora como dizer como esse dinheiro vai ser gasto. Né? Eu vou, portanto, manifestar a intenção da despesa. Mas essa intenção pode não se confirmar, porque se eu tiver, por exemplo, frustração de receita, consequentemente eu vou ter frustração de despesa, porque eu não posso gastar mais do que arrecado. Tá? Só para pegar, assim, eu estou aqui entrando numa temática do encontro sobre orçamento público, que não é o objetivo da gente hoje, mas só para a gente contextualizar. Então, o empenho é a primeira etapa da execução orçamentária, quando eu vou pegar e, de fato, executar o orçamento. Eu vou lá e faço um empenho reservando parte daquele recurso para pagar determinada despesa, caso o serviço ou a compra venha a se confirmar. Bom, depois que está empenhado, aí vamos imaginar que, sei lá, eu empenhei um recurso para pagar um prestador de serviço que vai fazer uma consultoria no processo de revisão do plano diretor do município. Confirmado que o serviço foi prestado, isso tem que ser feito atestado por um servidor público. Confirmado que o produto, portanto, foi entregue da forma como estava contratado, confirmado que os prazos estão legais, que a empresa está com todas as certidões em dias, que ela atende todos os pré-requisitos legais, eu estou entendendo aí que para isso houve um processo de licitação, tá? Estou pulando essa etapa. Aí eu posso agora liquidar a despesa. O que é liquidar a despesa? É dizer, olha, beleza, está tudo ok, todos os documentos estão direitinhos, pode seguir para pagamento.
tá? Eu empenho, depois eu verifico se tudo está correto e, portanto, um servidor atesta que aquele processo já pode ser liquidado, e, feita a liquidação, aí a gente vai para o pagamento, né, para as despesas pagas. Mas eu posso também pagar despesas de exercícios anteriores. Bom, aí vamos imaginar que aqui eu resolvo, então, dar uma olhada nas despesas pagas. Clico aqui novamente, ele vai abrir para mim esta tela. E aí, veja bem, o que é que eu tenho aqui, né? Nesta tela, eu vou ter o seguinte, eu tenho um exercício, eu vou selecionar qual é o ano que eu quero pesquisar, eu vou selecionar aqui o intervalo, né? Ele vai sempre me dar automaticamente um intervalo de 30 dias, portanto, na data que eu estiver fazendo a pesquisa, ele vai aparecer aqui para mim, sempre, mas eu posso alterar o início e o fim desse prazo. Eu quero pesquisar todas as despesas do ano de 2021, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Então, eu escolho aqui 2021 e eu escolho aqui o início e o fim desse intervalo. E eu posso escolher qual é a unidade gestora, ou seja, qual é a secretaria que eu quero pesquisar. Eu posso pesquisar todas, ou eu posso pesquisar uma secretaria específica. E se eu vier aqui em consulta avançada, ele vai abrir para mim 2 campos aqui embaixo, onde eu posso, num deles, por exemplo, informar qual é o credor. Eu quero pesquisar quanto a Secretaria de Educação do meu município pagou a empresa tal, que é a empresa responsável, por exemplo, pelo fornecimento de livro didático. Estou pegando exemplos aleatórios. Então, eu tenho aí alguns filtros. Aqui foi só para a gente ter uma ideia de como é mais ou menos a navegação no site de um portal da transparência do município. Bom, e aqui é que entra o trabalho do Observatório de Contas Públicas. Veja bem, a gente tem lá, né? O portal está ali. Qual é o problema, por exemplo, no caso de um portal da transparência do município de Madalena? A gente tem lidado com isso, né? É que muitas vezes a informação ela está ali num linkzinho muito acanhado, sem a devida visibilidade. Então, eu preciso saber muito bem o que eu quero, porque senão eu não vou conseguir achar. Aconteceu da gente estar fazendo uma pesquisa porque algo tinha soado estranho para a gente foi atrás de uma determinada informação, e por acaso a gente caiu em outra que também era interessante, necessária que a gente averiguasse. Mas esse é um dos problemas na maioria dos sites, tá? A informação está ali, às vezes a máscara, ou seja, o nome que está dado ali não revela o verdadeiro conteúdo, tá? E a gente tem que meio que adivinhar do que é que se trata. Mas vamos lá. Esse é o site, essa é a tela da página principal do site do Observatório de Contas Públicas de Madalena. Esse observatório, como eu disse, ele começou em janeiro de 2021, a partir de uma iniciativa de várias pessoas do município. Madalena, só para contextualizar, é um município que tem uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, é um município do sertão central do Ceará, e nós temos em Madalena a grande maioria da população, mais da metade, vivendo com uma renda familiar, com uma renda per capita, de até meio salário mínimo. E aí, veja bem, até meio salário mínimo, porque a grande maioria está aí na faixa de 1/4. Então, dados do IBGE mostram, dados de 2018, mostram que Madalena tem mais da metade de sua população vivendo com uma renda de até meio salário mínimo. É, portanto, um município economicamente muito pobre, inclusive de uma economia local muito frágil, certo? E o observatório nasce, portanto, nesse contexto, e nasce a partir de um desconforto que havia por parte de várias pessoas com relação à dificuldade que se tinha de saber como o dinheiro público estava sendo gasto, estava sendo aplicado no dia a dia, certo? E essa era a intenção inicial. Com o passar dos dias, a gente acabou chegando, inclusive, a outras descobertas ainda mais assustadoras. Eu vou trazer para vocês algumas delas aqui. Bom, quando a gente entra no site, e aí, de novo, né, essa é a experiência de Madalena. Lá no meu município, em Maranguape, vamos imaginar que vocês decidam ter um observatório. Ele tem que seguir esse padrão? Não. Né? Assim, ele pode ter o desenho que vocês entenderem necessário. Tem um recorte que eu acho importante, que a gente está falando de um observatório de contas públicas.
Porque se a gente trabalhasse, por exemplo, com um observatório de políticas públicas, aí o leque era muito mais amplo e certamente a gente não conseguiria dar conta. Já está difícil dar conta desse aqui, imagine se a gente abrisse mais o leque, né? Então, esse recorte para a gente foi importante. Nosso olhar é um olhar que recai prioritariamente sobre as contas públicas. Mas, ao tratar de contas públicas, a gente está também tratando de políticas públicas, a gente também está tratando de aspectos ligados à gestão pública, né? Enfim, também não é uma coisa apartada das demais, mas há um mote, há um foco que a gente precisa manter, tá? Então, você tem essa página inicial, aqui geralmente ficam as chamadas para as matérias, para a matéria da vez, né? Aquela matéria que é a mais recente. Você tem o acesso a outras notícias, com uma espécie de link para cada notícia das mais recentes. A gente tem sempre, ali na página de abertura, alguma coisa. Aqui, por exemplo, o vídeo que está na vez é um vídeo curtinho, que fala sobre os 5 princípios da administração pública, aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição. Quem já estudou para concurso deve lembrar deles, né? Tem uma siglazinha que se usa, que é a LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui vale ressaltar uma coisa importante. Por que é que o orçamento público é tão importante e por que é que ele tem que virar lei, né? O princípio da legalidade, para nós cidadãs comuns, a regra é aquilo que a lei não proíbe, eu posso. Para a instituição pública, para o agente público, eu só posso aquilo que a lei autoriza. Por isso que é tão importante que o orçamento público, e eu estou falando do ciclo do orçamento, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, seja elaborado com a participação da população, encaminhado para o legislativo poderá e deverá fazer os ajustes, as propostas de ajustes que achar necessárias, observado aí algumas limitações legais também, e aí ele é aprovado pela Câmara, pelo Legislativo e depois sancionado pelo chefe do Executivo, pelo prefeito, pela prefeita, e vira lei, né? Bom, então essa é a página de abertura, tá? A gente tem na sequência uma página que a gente vai falar do que é o observatório. Um pouco aquilo que eu falava para vocês, o que é o município de Madalena, como é que nasce o observatório, então é uma página de apresentação do projeto, tá? Uma outra página é uma página de eventos. A gente tem tentado fazer, além do site, a gente tem buscado fazer eventos, né, porque a gente entende que a formação permanente sobre políticas públicas, sobre orçamento público, sobre temas do dia a dia é fundamental. Sim, nós podemos, enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto pessoas, conhecer sobre orçamento público. Não só podemos, como devemos. Eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação, por exemplo, de pegar um balanço de contas e saber ler a classificação funcional programática, mas eu posso vir a fazer. Tá certo? Eu posso me capacitar para isso, é possível, né? Eu atuo com orçamento público já há algum tempo e não sou contador. A minha formação é em administração pública, meu mestrado está sendo em desenvolvimento e gestão social, mas eu já atuava, inclusive, antes mesmo da minha formação acadêmica em administração pública. Certo? Bom, então a gente tem uma página de eventos, onde a gente divulga os eventos que estão sendo realizados nessa área, na perspectiva da formação permanente. Tem uma página chamada Transparência, que é a página que a gente divulga os links para todos os sites, todos os portais de transparência, seja do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Aqui a gente tenta, inclusive, assim, fazer, olha, se você quiser conhecer melhor, está aqui o link, tá? Então, mas sempre links ligados a essa perspectiva da transparência. E tem uma webteca, que é uma biblioteca virtual, onde a gente disponibiliza materiais didáticos, na grande maioria cartilhas, enfim, materiais de fácil acesso, para que a professora, o professor, o estudante, enfim, alguém que queira formar um grupo de estudo, levar para a sala de aula, vai lá, baixa a cartilha, eu quero estudar com a minha turma na semana que vem a Lei de Acesso à Informação. Tem lá uma cartilha sobre a Lei de Acesso à Informação, bem didática, que vai nos permitir levar o tema para a sala de aula, levar o tema para a reunião da comunidade, lá na Associação de Moradores, enfim. A proposta aqui da Webteca é ser uma fonte de informação
de vídeos, de cartilhas, de materiais didáticos sobre os temas relacionados ao objetivo do observatório. Aqui a gente tem também, né, o canal de notícias, né, o blog que está ligado ao site. Cada matéria dessa está postada no blog do site, é uma ferramenta vinculada. Então, eu destaquei aqui para vocês 2 notícias, porque elas nos permitem refletir aqui sobre a amplitude do que a gente está fazendo. Não é só divulgar a notícia, tá? Nós fizemos um levantamento detalhado, muito trabalhoso, sobre... Nós começamos a perceber o seguinte: havia uma farra dos combustíveis em Madalena. Isso saltava aos olhos. Nós resolvemos apurar isso, né? Apurar a partir das informações que estavam disponibilizadas no próprio site da Prefeitura, no portal da transparência da Prefeitura, mas que a gente não olhava com o cuidado devido. A Prefeitura de Madalena, ela pagou à empresa Madalena Distribuidora de Combustível Limitada mais de R$2 milhões, o equivalente a 33,74% do total das despesas com material de consumo em 2021 para esta empresa. Veja bem, mais de 1/3 das despesas com material de consumo, que é uma fatia considerável, foi gasta com combustível. Até aí, isso não quer dizer muito, se a gente olhar apenas essa informação. Esses dados eles foram obtidos junto ao portal da transparência do município, e aí percebam que a gente linka sempre aqui, ó, vai sempre linkar, sempre que a gente colocar algum documento, alguma informação, a gente coloca o link para o documento original. E aí, o que é que vai chamar a atenção? Quando a gente olha para o tamanho da frota do município, a Madalena possui 59 veículos, 10 desses se encontravam, na época da apuração, quebrados, e aí nós montamos um infográfico que está lá na matéria mostrando esse detalhamento. Quando a gente pega o valor total de despesa com combustível, divide isso pela frota e faz aí um cálculo da média de consumo por veículo, opa, tem alguma coisa errada. Então, aí daqui, o que é que a gente faz? A matéria vai detalhar isso, vai apurar isso, e a gente coloca isso à disposição do Ministério Público, dos órgãos de controle. Quer ver uma outra coisa? Nós apuramos, essa é a matéria, salvo engano, é a matéria mais recente, e o grande dilema aqui era qual é o título que a gente dá para essa matéria. E aí não tinha outro título a não ser como explicar o inexplicável. Porque o que é que nós apuramos? Há uma quadra coberta em construção numa comunidade da zona rural do município, certo? Essa quadra, a obra se arrasta desde 2014. Portanto, a atual prefeita ela foi reeleita. Esta obra iniciou na gestão do prefeito anterior, que inclusive foi cassado, certo? E desde então, ou seja, há mais de 3.000 dias, a população do município espera, a população daquela comunidade, mais especificamente, espera pela finalização da obra. A obra já recebeu 9 aditivos de prazo, certo? E um desses aditivos, além de prazo, é também um aditivo de valor pequeno, um reajuste ali. Então, é algo que saltava aos olhos. Mas veja bem, aí nós fomos apurar isso, né? E chegamos a uma série de descobertas que não estão no portal da transparência. Nós tínhamos ali, no portal da transparência, uma coisa que chamava a atenção, que era a quantidade de aditivos feitos para aquela obra e o tempo de espera para a conclusão da obra, que ainda não foi concluída, tá? Neste momento que a gente está conversando, a obra continua sendo tocada já com 9 aditivos, e nós descobrimos que esse era um problema muito antigo e que a prefeitura perdeu metade dos recursos e que hoje ela vem tocando a obra com recursos do Fundeb. A outra coisa não é só um texto jornalístico, não é só uma matéria jornalística, tá? Até porque nós não temos na equipe nenhum jornalista. A gente tem pessoas que escrevem bem e que dão um tom jornalístico às matérias. Mas é também tem uma proposta de problematização, né? A gente fecha essa matéria dizendo o seguinte:
A tão esperada quadra coberta da Escola Vicente Patrício, cuja obra se arrasta desde 2014, é o retrato escancarado de uma sucessão de erros e demonstração clara de incompetência ou incapacidade administrativa, com sérios prejuízos para os cofres públicos e penalização da população local. Portanto, a gente problematiza a situação e a gente tem um parágrafo, na matéria tem um parágrafo posterior a esse em que a gente diz, com a palavra, o Legislativo Municipal, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual. Tá? A gente provoca, inclusive, as autoridades de controle, de fiscalização, as instituições de controle e fiscalização para agirem, para atuarem. Certo? Bom, além do site, a gente tem também uma conta no Instagram, né? Lá no Instagram a gente coloca tanto as chamadas para as matérias que são produzidas, mas também, às vezes, é uma informação pontual ali. Eu vou passar aqui muito rapidamente. Essa primeira é uma matéria, uma chamada de uma matéria sobre... Nós fizemos uma análise do orçamento do município para dois setores que são estratégicos, a agricultura e a cultura. Em 2021, com base na análise da Lei Orçamentária Anual de 2021, aprovada em 2020, nós descobrimos que o orçamento da agricultura e da cultura foram menores, em comparação com os anos anteriores. Tá? Foi o menor de uma série histórica. Isso está detalhado na matéria. A outra também foi matéria, foi um contrato para demolição de 2 reservatórios de água em 2 distritos, no distrito de Macaoca e União, que era um contrato de R$21 mil. Mas, João, R$21 mil não é esse dinheiro todo. Não. Né? O que é que chama a atenção aqui? Lá na matéria tem um vídeo feito pela própria comunidade, e esse tem sido um aspecto interessante. A comunidade tem interagido muito com o observatório, mandando materiais, apresentando denúncias que depois a gente vai lá e apura. Tem uma matéria sobre, por exemplo, a questão da iluminação pública, que foi toda ela, as fotos que ilustram a matéria foram todas elas feitas pela população, né, pelas pessoas das comunidades mais afetadas. Mas neste caso aqui, o que é que chama a atenção? Foi contratada uma empresa por mais de R$21 mil para fazer a demolição. Eram 2 caixas d'água que tinham já um parecer técnico de condenação. Elas não tinham mais como ser recuperadas, elas estavam, inclusive, sob risco de desabamento e precisavam, portanto, ser demolidas. Só que tem o próprio laudo que orienta, que recomenda a demolição, também recomenda, dá recomendações técnicas sobre como fazer essa demolição. O que é que fizeram? Vocês vão ver isso no vídeo. Pegaram um trabalhador que certamente foi pago com um valor muito simbólico, com uma marreta, e esse cara vai para debaixo da caixa d'água, bater numa das pernas da caixa com a marreta, até danificá-la e a caixa d'água cair. E se ele não fosse muito rápido, a caixa teria caído por cima dele. Isso tudo foi feito sem nenhum isolamento, com a população em torno assistindo à marmota. Sabe? Então, o que chama a atenção aqui é a própria irresponsabilidade da empresa e a falta de fiscalização e de controle do poder público com relação a isso. Tá? Tanto é que a segunda demolição foi embargada pelo Ministério Público. Depois dessa primeira desastre, com a notícia se espalhando, não só através do observatório, mas de outros veículos locais e regionais, acabou o Ministério Público embargando a segunda demolição. Assistam o vídeo. Está na matéria lá no site. Tá? Bom, aqui não é matéria, aqui é uma chamada que a gente coloca no Instagram. Nós, por exemplo, levantamos que a receita oriunda do governo federal para a cota parte do FPM foi creditada na conta do município no dia 8 de janeiro de 2021 e a gente diz o valor, quase R$1 milhão. Ou seja, nós estamos dizendo, gente, chegou dinheiro no município, vamos acompanhar como é que esse recurso vai ser gasto. Né? Lembrando que o FPM é um recurso livre, ele não é carimbado, como é o caso da saúde, como é o caso da educação. Né? Aqui é uma divulgação de uma atividade sobre orçamento público, né? Numa linguagem bem simples, de fácil acesso. A gente fez uma roda de conversa sobre o orçamento público, né? PPA, LDO, LOA, enfim, só para ilustrar. Aqui, com relação ao Executivo, ao Legislativo, perdão, a Câmara Municipal de Madalena pagou R$ 3.300 a uma empresa de Quixeramobim
para confeccionar 15 carteiras de couro com o brasão da República para ser usado pelos vereadores. Cada carteira dessa saiu por R$220. É uma carteira simples, normal, a diferença é que ela tem aí esse brasão e a carteira é em couro. Bom, aí nós resolvemos pesquisar. Primeiro, há que se questionar a necessidade desse gasto, né? Segundo, nós resolvemos fazer uma pesquisa de mercado e identificamos que essa mesma carteira poderia ser comprada em qualquer outro canto, inclusive com o mesmo padrão, porque ela não é personalizada, por R$46 ou R$48. Então, esse foi um dado que chamou a atenção, certo? A outra coisa é que nós fizemos um levantamento dos salários dos principais servidores públicos municipais de Madalena. Aqui são principais, não no sentido de serem os mais importantes, mas por serem aqueles que recebem maiores valores e também aqueles que têm maior responsabilidade. Né? O salário da prefeita é de mais de R$13.000, do vice-prefeito mais de R$9.000, aí o procurador fica em torno de R$5.000 e o adjunto R$4.000, cada secretário recebe R$6.300 e poucos reais, e o presidente da Câmara recebe R$11.000 e pouco, cada vereador R$7.600 e pouco. Bom, aqui, qual é o detalhe? Lembra que eu falei que nós temos um município que tem uma população com uma renda per capita, mais de 50% da população ganha até meio salário mínimo, e que quando a gente vai para o detalhe, a gente vê que a grande maioria tem renda de até 1/4 de salário mínimo. Então, veja bem, isso é uma certa disparidade. Nós não conseguimos avançar aqui, a ideia da gente era mapear o salário dos prefeitos e prefeitas de outros municípios de porte equivalente para a gente ter aí um parâmetro de comparação. Porque, assim, é muito ou é pouco? Eu preciso ter um parâmetro, né? Primeiro parâmetro é comparar isso com a própria renda da população local. Segundo, comparar com outros municípios. Mas aí a gente não teve fôlego para fazer isso, porque o trabalho é feito todo ele de forma voluntária, certo? Então, faltou fôlego para fazer essa apuração, que demandaria um tempo maior. Mas uma hora a gente vai fazê-la. Bom, e aí eu vou já para a etapa final da nossa prosa, um passo a passo aqui para a gente ter um observatório no nosso município. Eu elenquei aqui 7 pontos, de novo, não é receita de bolo, tá? É muito mais uma ideia, uma sugestão, ou algumas referências a partir da nossa própria experiência, do nosso próprio aprendizado. Evidentemente que o primeiro passo é a gente identificar um grupo de pessoas ou organizações, pode ser misto de pessoas e organizações da sociedade civil que tenham interesse no projeto, tá? Porque esse é um fazer coletivo, não pode ser uma obra individual. Nós estamos em um processo permanente de tentar envolver mais gente nesse processo lá em Madalena. O segundo passo importante é definir muito claramente quais são os objetivos, quais são as diretrizes e quais são os princípios do projeto. Se isso não estiver muito bem definido, a gente corre o risco de começar a ter uma desvirtuação de finalidades ao longo da caminhada. De fato, o foco do observatório é contas públicas, né? Nós vamos nos pautar por que princípios? Essa é uma relação que é muito delicada, em municípios menores principalmente, né? Nós vamos ter gente que não vai gostar muito da ideia, vai ter gente que vai querer se aproximar para se apropriar, ou para tirar algum proveito, e tudo isso passa por termos muito bem definidos diretrizes e princípios e objetivos. Terceiro aspecto, discutir o desenho, a estrutura organizacional. Como é que nós vamos nos organizar? Tá? É de qualquer jeito? Vai ter alguma instância, por exemplo, consultiva, deliberativa? Como é que vai ser feita a gestão do dia a dia do projeto? Né? Qual é a estratégia de funcionamento e quais são as frentes de atuação do observatório? Nós vamos atuar só com site? Vai ter reuniões nas comunidades, vai ter atividades de capacitação, vai ter grupo de estudo, enfim, qual é o tamanho desse projeto, tá certo? Quarto aspecto é definir as instâncias deliberativas, consultivas e executivas do projeto. Vai ter uma espécie de colegiado que delibera as grandes questões, se reúne uma vez por ano, por exemplo, para discutir, né, avaliar e discutir um plano de trabalho, por exemplo, do observatório para o ano seguinte? Não sei. Vai ter uma instância consultiva em que a gente possa, ali, no intervalo entre um encontro maior e outro, consultar um grupo de pessoas para não ser uma decisão unilateral da pessoa que coordena de forma mais direta o projeto? Como é que vai se dar a execução?
vai ter grupo de estagiários, vai ter estudantes estagiando, vai ter uma coordenação, essa coordenação vai ser remunerada, não vai ser, qual é o tempo que essa pessoa poderá dedicar ou deverá dedicar ao projeto, ou é um grupo que executa, não, tudo isso tem que ser discutido, tá? Mas, enfim, é importante que esteja definido. Quinto ponto, definir quem ficará responsável pela coordenação executiva e se será necessário contar com alguma assessoria externa. Nós vamos precisar, vai ter uma pessoa que coordena, ou vai ter um grupo de 3 pessoas que coordena, mas nós vamos precisar de uma consultoria de algum especialista, ou de alguém que já tem uma experiência anterior. Definir estratégia de financiamento, custeio do projeto, não existe custo zero, tá? É fato, não existe custo zero. Então, assim, nós vamos ter que manter o site no ar com domínio próprio, vai ter que ter registro anual. Vai ter o trabalho de colocação do site no ar, de alimentação, de escrita das matérias, vai ser trabalho voluntário, vai ter o custo, qual é o custo disso e quem financia. E, por último, mas não menos importante, identificar potenciais parceiros institucionais. A universidade, sei lá, uma instituição que já trabalha com projetos semelhantes, enfim. Inclusive para financiamento, mas não só, né? Para também, de repente, nos ajudar a pensar o processo, porque a gente pensa o inicial, mas ao longo de toda a caminhada a gente vai estar sempre aprimorando, ajustando, aprendendo com os acertos e com os nossos erros, e também com os acertos e com os erros de outros. Bom, e aí, já me encaminhando para o final, né, eu queria deixar, vocês viram aí que a gente está no auge da campanha de financiamento coletivo, né? Quem quiser contribuir com qualquer valor a partir de R$10, ganha inclusive um exemplar em PDF do meu primeiro livro, que é o Janelas. Aproveita aí para fazer o comercial, né? São os meus 2 livros, além do site que está aí, joelmirpinho.com, né? Nas redes sociais, Joel Mirpinho, meu telefone, no caso de vocês quererem trocar figurinhas. E aí vocês têm a sequência, né? O site, observamadalena.org, a campanha de financiamento coletivo para a campanha permanente, tá certo? Que o Pix é pontual, o apoio-se é permanente, o observamadalena@gmail é o nosso e-mail, que é também a chave Pix para as contribuições via Pix, e no Instagram a gente está com Observa Madalena.